Boa noite. As populações das praias Gamboa, Cruz e Luxinga vão beneficiar de água potável dentro de 6 meses. As obras foram lançadas hoje pelo Primeiro-Ministro Gabriel Costa. Depois de anos de sofrimento pela falta de água potável, finalmente dentro de 6 meses, as populações das praias Gamboa, Cruz e Luxinga poderão beneficiar deste precioso líquido. Para o efeito, foi lançada hoje a primeira pedra para o abastecimento de água a essas populações. Esta é uma fase de um projeto para se trazer absolutamente, como é absolutamente necessária, a água às praias Luxinga, Praia Gamboa e Praia Cruz. Esta população dessa zona tem sido flagelada de forma duradoura relativamente à questão da água, que é um bem de primeira necessidade, que é um bem extremamente importante para a saúde, para a vida das pessoas. Bom, portanto, essa fase de projeto é, portanto, a criação das condições para que haja as infraestruturas para água, canalização, fontenários e tudo para as pessoas. Mas há outra fase do projeto que tem a ver com a captação da água que vem de Ridouro. E, portanto, são dois projetos com dois financiamentos distintos. Este financiamento é o financiamento do governo americano e que tem como objetivo, portanto, aliviar o sofrimento das populações das praias, como eu me referi há pouco tempo, e evitar, portanto, que haja um problema de insegurança relativamente à zona aeroportuária, com o atravessar da pista pelos moradores em busca de água, o que constitui, portanto, um perigo para a navegação aérea. O projeto consiste numa captação de água que terá o seu ponto de partida no depósito de Santo Amaro, contemplará a construção de 9 chafarizes públicos e 3 entregas de edificações, sendo nas escolas e no posto médico. A empresa executora prometeu cumprir o prazo estipulado no caderno de encargos. O projeto está estipulado 180 dias, que pensamos que é suficiente. E da nossa parte como empresa vamos pôr todo o dinamismo, toda a isenção, todo o profissionalismo para que terminemos essa obra com qualidade, a tempo previsto, e faremos mais, faremos um pressing para tentarmos terminar ainda mais cedo para que essa população realmente tenha um serviço de abastecimento de água em condições, porque merecem. A obra, orçada no valor de $503 mil, é uma oferta do povo americano ao povo de São Tomé e Príncipe. O Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural apresentou hoje uma queixa-crime por difamação e abuso de liberdade de imprensa contra o partido ADI. Em causa estão as acusações de corrupção proferidas contra o Ministro António Dias. António Dias, Ministro de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, declara ter sido vítima de difamação e calúnia no âmbito da queixa-crime apresentada recentemente pelo partido ADI. Hoje apresentou outra queixa-crime contra o partido ADI, exigindo o esclarecimento do assunto. Na sequência da queixa-crime introduzida na Procuradoria-Geral da República pelo partido ADI, tal como havia dito, aguardo serenamente para quando for chamado apresentar todos os esclarecimentos às autoridades competentes. Todavia, essas afirmações não são verdadeiras, foram feitas não com o intuito de informar com verdade os cidadãos, mas sim de lesar gratuitamente o meu bom nome e a minha imagem, bem como a do governo de que faço parte. Por isso, entendi que devo tudo fazer para defender a minha honra e consideração. Mas outro motivo me leva igualmente a tomar esta decisão. É que, na opinião de alguns juristas, esta queixa-crime do partido ADI pode vir a ser arquivada. Mas como não quero que, caso isto aconteça, o partido ADI
venha dizer que fui beneficiado pela justiça, pretendo que neste processo eles possam ser chamados para virem provar os factos de que me acusavam. Mas outro motivo, venho propor contra os dirigentes do ADI uma queixa-crime por difamação e abuso da liberdade de imprensa. Decidi fazê-lo porque pretendo provar a minha inocência. Em resposta, o líder do partido ADI, Levi Nazaré, declarou ter feito uma denúncia legal. Gostaríamos de dizer, em primeiro lugar, que as denúncias públicas estão previstas na lei e qualquer instituição, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia pública. E nós fizemos uma denúncia, não só uma, duas, neste caso, denúncias com documentos que nós achamos existir indícios suficientes de cometimento de crimes. Volto a dizer, nós achamos indícios suficientes de cometimento de crimes. Se o Ministério Público entender que não há matéria, arquiva o processo. Se achar que há matéria, avança para os tribunais. Nós, enquanto partido político da oposição, fizemos o nosso trabalho e estamos de consciência tranquila. Muito obrigado. 2 queixas-crimes entregues ao Ministério Público para agir em conformidade com a lei. O líder da bancada parlamentar do ADI reagiu hoje às declarações do presidente da Assembleia Nacional, esclarecendo a sua não participação na delegação que visitou recentemente Timor-Leste. E Dalécio Quaresma reafirmou que o ADI não reconhece Alcino Pinto como presidente da Assembleia Nacional. Primeiramente, gostaríamos de salientar que recebemos um convite para participar nas comemorações da restauração da independência do Timor-Leste. Em nenhum momento, nesta carta que tenho presente, falava que íamos negociar algum dinheiro para Santo Tomé e Príncipe. Segundo, pelo respeito que nós temos pelos nossos irmãos de Timor-Leste, respondemos à carta tendo em conta que a carta veio dirigida ao Presidente da Assembleia, como também aos líderes parlamentares e ao deputado eleito do MDFM-PL. Respondemos explicando o porquê de nós não fazermos parte da delegação. Um terceiro ponto, gostaríamos aqui, mais uma vez, reafirmar que nós mantemos a nossa posição de não reconhecimento do Sr. Alcino Pinto como presidente da Assembleia Nacional. Portanto, não fazendo esse reconhecimento, não podíamos fazer parte de uma delegação em que iria ser presidida pelo senhor. Quarto, para concluir, em nenhum momento o ADI impediu as autoridades santomenses em buscar dinheiro para participar dos eventos de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, é tudo uma falsa que nos estamos a levantar. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Ambiente. No âmbito das comemorações, o ISP acolheu uma palestra onde se refletiu sobre algumas questões ambientais no país, baseando também no lema das Nações Unidas: pensar, comer e conservar. Nesta palestra virada ao Dia Mundial do Ambiente que hoje se assinala, vários foram os temas abordados, dentre os quais destaca-se o direito do ambiente em São Tomé e Príncipe e desafios futuros, gestão dos produtos químicos e resíduos. Pensar, comer e conservar é o lema lançado pelas Nações Unidas para assinalar este dia. Arlindo Carvalho, diretor desta área, entende que é necessário que se tenha cautela ao usufruir do que a natureza coloca à nossa disposição. Nós mesmo ao nível do país constatamos que existem muitos desperdícios que fazem com que utilizemos de forma muito irracional os nossos próprios recursos naturais. Se eu falar, por exemplo, da questão das florestas, nós vemos que hoje a técnica que nós utilizamos para aproveitar as madeiras, através da motosserra, a motosserra praticamente que deixa desperdício quase de 50% das madeiras que são cortadas. Nos outros recursos, por exemplo, mesmo a utilização da água, nós verificamos que muitas vezes utilizamos de forma muito irracional as águas, apesar dos programas de sensibilização que têm sido passados para utilizar de forma racional as águas, utilizamos de forma muito racional, pensando que é um recurso inesgotável e que cada um pode utilizar como quer. Ou seja, então eles chamam a atenção de que mesmo a necessidade de que o mundo reflita bem sobre
como utilizar os recursos naturais, mas também utilizando para a sua satisfação das necessidades, mas pensando sempre na conservação e na preservação destes recursos. São Tomé e Príncipe, como país insular, tem conhecido algumas alterações. Ainda assim, hoje o diretor-geral do Ambiente, baseado em ações desenvolvidas, afirma que a população está mais consciencializada. Apesar do país ser questões ambientais muito, portanto, bastante forte, não é? Mas, no entanto, as perspectivas são muito boas, porque, na realidade, nós podemos ver que existe um alto nível de consciencialização das questões ambientais ao nível tanto da sociedade civil como ao nível político, não é? E, então, todas as partes estão a fazer um pouco para minimizar a situação. Um dos aspectos fundamentais, por exemplo, é a própria lei que obriga a estudos de impacto ambiental para investimentos que causam problemas ao país. Nós temos tido, portanto, uma grande recepção da parte dos empresários que estão a investir no país, que querem investir no país, que temos recebido de forma bastante frequente, em grande número, estudos de impacto ambiental. Mas a verdade não é só apresentar o estudo de impacto ambiental. O que é necessário é implementar as medidas que mitiguem os impactos negativos de que esses investimentos possam ocorrer. Para isso, sublinha que é necessário ainda um acompanhamento por parte das instituições. Por isso, deixa esta mensagem. Que nós temos que refletir muito bem sobre as nossas ações ao nível do nosso país. Verificarmos se, na realidade, o que nós temos estado a fazer é suficiente para poder manter, portanto, uma natureza que nós todos hoje necessitamos, não é? Porque é a base fundamental para a nossa sobrevivência, e também pensarmos nos nossos filhos, nos nossos netos, ou seja, nas gerações futuras. Quando estamos hoje a utilizar qualquer recurso natural, nós temos que pensar que esses recursos naturais, qualquer recurso natural, é esgotável. Se a gente utilizar de forma irracional, nós podemos utilizar hoje, mas nós próprios no futuro teremos, portanto, consequências nefastas sobre o nosso próprio futuro. E no sentido de contribuir para melhorar a situação ambiental do país, sobretudo no que toca a materiais biodegradáveis, o Governo assinou com a empresa JMN Internacional um acordo para a recolha, tratamento e exportação de metais usados. A empresa promete, dentre outras coisas, acabar com barcos velhos na Baía de Ana Chaves. É uma baía que podia ser um encanto para todos quanto visitam o país, mas que, infelizmente, há muito que se encontra transformada num cemitério de barcos. No entanto, se tudo correr como previsto, dentro de um ano ela poderá estar livre destas velharias e de tudo quanto contribui para a sua poluição. Para o efeito, o Governo rubricou com a empresa JMN Internacional Limitada um contrato para a recolha, tratamento e exportação de metais usados em todo o espaço territorial. Neste momento está garantida a parceria com duas empresas, que é a Navalport e a Ceribs, que são empresas que estão vocacionadas também para isto e muito interessadas na questão ambiental, muito vocacionadas também para a questão ambiental, e, portanto, conseguimos parcerias com eles, estamos já a investimento garantido, já há equipamentos prontos que vão chegar daqui a bocadinho, um investimento que ronda $1.320.000. Para que o trabalho seja exitoso, é preciso que a empresa tenha direito de exclusividade. Para se limpar São Tomé e Príncipe inteiro, é preciso que primeiro se traga tecnologia para limpar a baía, tirar os navios que estão encalhados, e essa tecnologia, o investimento que se faz a esse nível, obriga a ter como contrapartida o material que está em terra. Todas as empresas, inclusive as que tinham contrato com o Governo, deixaram os navios, estão a recolher o que é mais fácil, o que está em terra, e quando se leva o que está em terra, inviabilizam automaticamente a remoção do que está no mar. Portanto, tem que ser uma empresa que tenha a totalidade da operação. Isso nós conseguimos com o Governo. Estamos à espera que o Governo informe as autoridades competentes no sentido de inviabilizar que os outros façam. Isto por um lado. Por outro, nós temos contrapartidas também para o Governo, porque para nós exportarmos temos que pesar. E nem o Porto tem uma balança industrial. Nós vamos oferecer ao Porto de São Tomé e Príncipe uma balança industrial para pesarmos o material que sai, não só,
outros materiais, outros produtos que possam ser exportados. Segundo José Manuel Noronha, diferentes setores do país irão contribuir para a viabilização dos trabalhos em defesa do ambiente. Estamos agora a elaborar a proposta de um protocolo multissectorial que envolve as câmaras, saúde, educação para a saúde, saúde pública, câmaras, isto tudo. Todos nós nos envolvermos e é preciso sensibilização do povo, da população. Porque a população pensa que é um negócio que dá tanto lucro que muitas vezes vendem coisas velhas como se fossem coisas novas. E depois há outro caso, nós assistimos aqui ao roubo de cabos torçados da EMAI, nós assistimos à quebra, as pessoas pegam ensinos, materiais históricos de São Tomé e Príncipe, partem e vendem a esses comerciantes que saem com isto partido. Dizem, já não vale nada porque estava partido. Mentira. Eles partiram com o objetivo de conseguir retirar. E são materiais de valor histórico que nós não devíamos deixar sair deste país. Portanto, nós, no quadro contratual, aliás, fizemos uma proposta ao Governo no sentido da criação de uma comissão de inspeção para que nos inspecione todo o trabalho que nós estamos a fazer e tudo aquilo que a gente identificar como sendo de valor histórico, a gente há de guardar para que, pronto, talvez com o turismo, com a cultura, podermos desenvolver, portanto, valorizar esses materiais. Trata-se de uma iniciativa que vem responder de forma positiva uma das preocupações da Direção-Geral do Ambiente. As sucatas fazem parte dos resíduos não biodegradáveis que ficam na natureza durante muito tempo e não são capazes de desfazer. E, portanto, se termos a possibilidade de poder remover essas sucatas, mesmo só retirando do lugar onde estão e concentrando num determinado lugar, teríamos o controle dele e seria, portanto, muito benéfico para o ambiente. Em primeiro lugar, porque, como sabes, o nosso país é um país bastante úmido, onde chove muito, e normalmente as sucatas são grandes acumuladores de águas que depois transformam em, portanto, nichos criadores de mosquitos que causam paludismo. E porque também essas sucatas, depois lá no meio natural, podem estar dezenas e centenas de anos sem transformados nesses criadeiros, portanto, retirá-los seria bastante bom, de forma que a gente possa controlar. Agora, se nós pudermos retirar e fazer a sua, portanto, reexportação para um outro país que possa reutilizar, é muito melhor, portanto, o país ficaria, nesse caso, livre de uma componente bastante danosa para o nosso meio ambiente. Para que esses materiais possam entrar nos países onde existem tecnologias para sua transformação, sobretudo na Europa, o diretor-geral do Ambiente assegurou que o país já ratificou a Convenção de Basileia sobre o movimento transfronteiriço de produtos perigosos. Foi apresentado hoje no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe o sistema de avaliação de transmissão da televisão são tomense e da Rádio Nacional. O levantamento inscreve-se no projeto STP Plural que está a ser desenvolvido com a cooperação brasileira. O sinal de transmissão da Rádio Nacional e da Televisão São Tomense não chega a todas as localidades do país por um conjunto de razões, entre as quais o deficiente funcionamento dos equipamentos. A constatação resulta do levantamento feito por técnicos brasileiros e santomenses nos estúdios e nos centros emissores e retransmissores da ilha de São Tomé. Essa avaliação que foi feita nessas últimas 2 semanas aí, eu diria que a capital está com um sinal bom, né? As pessoas podem perceber isso pela captação da Rádio Nacional da TVS. E há algumas falhas para as regiões litorâneas, né, parte sul e parte norte da ilha de São Tomé, né, que precisam ser tomadas algumas medidas, né, para melhorar a cobertura, ativar algumas estações que não estão operando hoje, né. Mas acho que o objetivo do trabalho é esse, né, fazer um diagnóstico, né, fazer recomendações, né, o que precisa ser alterado, o que pode ser melhorado para que todo o sistema opere de maneira que toda a população consiga assistir a TVS e a Rádio Nacional. Foi, por acaso, uma boa apresentação, portanto, vem numa boa oportunidade, porque a GER também está a trabalhar no domínio da TV digital. Bom, o que eu constatei com algum desagrado, efetivamente, é a degradação do sistema de transmissão da TVS e da Rádio Nacional. Portanto, isso reduz consideravelmente a cobertura e o acesso da população às informações, né? Mas, de qualquer maneira, a GER vai adquirir um grande conjunto de equipamentos, portanto, e também formar pessoal
para permanentemente irmos avaliando a cobertura da TVS e da Rádio Nacional. Da potência dos sinais que a TVS emite, que devia ser de 500 watts, mas só estamos a operar com 50 watts. O que quer dizer que praticamente só a população da cidade capital tem acesso às emissões da televisão, que é uma diferença muito grande de 500 watts para 50 watts. Há necessidade de intervenções urgentes a serem feitas. Por outro lado, a cultura pela busca de excelência dos serviços, o monitoramento de interrupções e falhas, a definição na meta de qualidade dos serviços foram algumas das recomendações deixadas pelos técnicos brasileiros. As recomendações que eu considero mais importantes, até visando lá no frente a TV digital, é a questão de infraestrutura, né, dos centros de emissão e retransmissão. Essas são as mais importantes porque, ao longo prazo, né, quando vier a TV digital, melhorar o abrigo, a condição das torres, né, é importante para você manter o sinal sempre no ar, evitando falhas e qualquer problema, né, que possa acarretar prejuízos para a população. Para a melhoria da qualidade do sinal e de transmissão e na perspectiva da implementação da TV digital, é fundamental garantir de forma contínua o fornecimento de energia elétrica. Prevê-se que, até 2017, a TV digital seja uma realidade em São Tomé e Príncipe. Assim seja. O Ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, impulsou a Comissão Nacional para a Preservação do Património Cultural e Material de São Tomé e Príncipe. A comissão é coordenada pela historiadora Nazaré Seita e uma das suas principais responsabilidades é elaborar um inventário sobre o património cultural e material do país. Formada no ano passado, a Comissão para a Preservação do Património Cultural e Material de São Tomé e Príncipe tem como coordenadora-geral a historiadora e antropóloga Nazaré Seita e 4 outros membros, nomeadamente o historiador Armindo Aguiar, o dramaturgo Aires Veríssimo Major, Francisco Conceição, o representante regional da Cultura e Arquivo, e Castelhano Alcântara, animador cultural. A comissão, que entrou em funções ontem, tem como uma das principais responsabilidades a criação de um inventário sobre o património cultural e material existentes no país. E cumprindo também, portanto, um dos nossos desideratos, que é a afirmação da nossa identidade, da nossa bandeira, nós criamos esta comissão técnica, que tem como incumbência proceder à inventariação de todo o património cultural e material, bastante vasto, bastante rico. 2 anos é o tempo que a Comissão tem para apresentar ao Governo o primeiro inventário sobre o património cultural e material de São Tomé e Príncipe e selecionar aqueles que podem ser candidatos ao património mundial. Um trabalho árduo, reconheceu a coordenadora, que destacou os principais patrimónios culturais e material de São Tomé e Príncipe que merecerão destaque no inventário a ser realizado. Esse comitê, ora impulsado, se debruçará na classificação das tradições, das expressões orais, incluindo as línguas nacionais, na qual a Direção-Geral da Cultura já começou a trabalhar nos anos 90, como veículo do património cultural e material, as artes dramáticas, musicais, instrumentos e seu valor etnoantropológico, os intérpretes de quem nós esquecemos algumas vezes, as letras, a sua relação com a comunidade que lhes diz respeito, as práticas sociais, os rituais, os eventos festivos, o conhecimento e práticas relativas à tradição, o trabalho artesanal, tradicional, etc. Por isso, neste âmbito, rituais como o Tiloli, o vigiamento, o flecê, o pagadeve, o jambi, o devasson, os mitos como o ocosso ou o gugu,
Depois da conclusão dos trabalhos previstos para 2 anos, o inventário será apresentado à Unesco para publicar nos seus documentos oficiais os patrimónios culturais e materiais de São Tomé e Príncipe. Para dar início aos trabalhos, a seguir à cerimónia de impulsamento, a Comissão recebeu do Governo um conjunto de equipamentos de escritórios e materiais informáticos financiados pela Unesco. Esta sala da Biblioteca Nacional é onde está instalada a Comissão. Um jovem de 19 anos foi agredido e violentado no Penas. Aconteceu em Zandrigo Santana, quando saía da casa de uma amante. O caso já está nas mãos das autoridades judiciais. Pela natureza do crime, decidimos ofuscar as imagens. É um crime horrível. Tresmalharam este jovem de 19 anos cerca de 90% da pele que permite a elasticidade do pênis durante a ereção. Isso é um crime desumano. Isso é um crime desumano, tendo em conta que, primeiro, é um jovem de 19 anos. É um trauma psicológico muito grande que ele que sofreu e irá ter que suportar consigo por toda a vida. Segundo, é um dos órgãos, digamos, sensíveis e, digamos, até certo ponto, nobre para um ser humano. Um homem, sobretudo. E algum outro homem, por qualquer outra razão que tenha feito isto, nós achamos que é um ato de condenar. Aconteceu em Zandrigo Santana. Foi por volta das 23 horas, quando este jovem de Praia Melão acabava de sair da casa de uma amante. Diz que foi surpreendido por 2 homens no meio da escuridão, que agrediram-no e, como se não bastasse, deixaram-no neste estado. Não consegui olhar para aquela pessoa que, no lugar que estou nele, que era escuro e tive alguma madeira, que não deu para poder andar para cá. A gente disse, não tem corpo, pessoa tem roupa preta, que e tal assim. Quantas pessoas? 2 pessoas. Outro agarrou-me no mão e quando eu caí, outro agarrou a camisola, voltou cabeça para cima. Cabeça para cima, eu estou a sentir, eu meti espada, eu meti palmada. Meti palmada, quando eu senti, me deu esticão no meu pernas e arrancou que... Para o cirurgião-geral Pascoal da Apresentação, estamos perante um caso de veras delicado. Tanto o pênis como o escroto, portanto, do homem, tem pele com uma característica diferente em relação à pele de outras partes do corpo. Inclusive, o couro cabeludo também tem uma pele diferente. Portanto, o grande problema dele aqui, ele teve uma grande perda de substância circunferencial. E o nosso receio aqui é ele ter uma cicatriz viciosa, que poderá comprometer o seu ato sexual futuro. Nós pensamos controlar a infecção e, portanto, fazer um enxerto. Mas o enxerto da pele, como eu disse atrás, nós poderemos tirar noutra parte do corpo, como, por exemplo, a coxa. Ainda que nós tiremos toda a camada, portanto, a pele tem várias camadas, e ainda que nós, durante esse ato, tiremos toda a camada da pele da coxa, não terá a mesma característica da camada da pele do pênis. E essa é que é a grande dificuldade que ele enfrentará. E estamos perante uma possibilidade eventual dele ser evacuado perante a melindrosidade do caso? Nós aqui temos alguns instrumentos no país neste momento e nós vamos tentar utilizar esse instrumento antes de tomar a última decisão. Nós temos, nomeadamente, a telemedicina. É um caso que nós vamos encaminhar para ser discutido na telemedicina e ouvirmos, portanto, a opinião dos urologistas. Caso não se venha encontrar solução internamente, o jovem será evacuado para Portugal. O assunto já está nas mãos das autoridades policiais e o cirurgião Pascoal da Apresentação lamentou a onda de criminalidade que tem assolado o país nos últimos tempos. São Tomé e Príncipe tem que se aliar à comunidade internacional para fazer face à pirataria marítima, que já é um problema no Golfo da Guiné. Disse hoje o capitão de mar e guerra português, Henrique Gouveia e Melo, numa palestra dirigida aos militares e paramilitares.
A palestra decorreu no Centro de Instrução Militar e as mensagens tinham como destinatários mais diretos militares, polícia, guarda costeira e serviço de migração e fronteira. Foi nesse palco onde o capitão de mar e guerra português alertou que o Golfo da Guiné é uma zona problemática e que São Tomé e Príncipe tem que fazer uma opção. É juntarem-se à comunidade internacional, participarem nos esforços da comunidade internacional na contenção deste problema, que é um problema comum, e do apoio da comunidade internacional, e não terão problemas. Henrique Gouveia e Melo considera que a pirataria está a tomar conta do Golfo da Guiné, que também está a transformar-se em rota de drogas como ópio, cocaína e heroína. São Tomé e Príncipe, apesar de estar situado nessa região, tem ainda a possibilidade de travar a utilização do seu espaço marítimo a estes movimentos, desde que as autoridades sejam expeditas na tomada de decisão. Podem surgir situações menos agradáveis, mas a mim parece-me que há tempo ainda para reagirem. Portanto, não é um problema iminente. É um problema que requer atenção, mas não é um problema iminente. Com uma experiência de 22 anos de mar e navegação, e apesar de não se considerar perito nesta matéria de pirataria, Henrique Gouveia e Melo acredita que se a pirataria estabilizar no Golfo da Guiné, haverá graves problemas para a região e para o mundo. Entretanto, São Tomé e Príncipe, segundo o palestrante, pode tirar proveito desse facto. O Golfo da Guiné é extraordinariamente rico em recursos energéticos e outros recursos. Ter uma ilha no meio do Golfo da Guiné pode servir de apoio a uma data de internacionais que pretendem estruturar esta área de forma a se poder rentabilizar os económicos da área. E sendo uma ilha localizada estrategicamente nesta área, pode beneficiar imenso desse esforço da comunidade internacional. Segundo o capitão de mar e guerra português, em 2012, os piratas estenderam as suas ações até 1.500 milhas da sua base. Por isso, é necessário que haja o cruzamento de informações entre o país e a comunidade internacional. As Forças Armadas e a cidadania foi tema de uma outra palestra realizada no Instituto Superior Politécnico. Olindo Paquete, oficial superior do Estado-Maior das Forças Armadas, foi o orador da palestra. Ao preferir esta palestra subordinada ao tema As Forças Armadas e a Cidadania, Olindo Paquete, oficial superior do Estado-Maior das Forças Armadas, disse que a população ainda não sabe qual o verdadeiro papel desta força na sociedade. As Forças Armadas, constitucionalmente, está atribuída à defesa da pátria, do território e dos cidadãos. E com esse novo flagelo, a nossa zona, que é o Golfo, também não está livre disto. E na cooperação, como sabe hoje, a defesa já não cinge só a um país, mas no aspecto de cooperação entre os Estados, e nesta vertente estamos a participar com os nossos meios e a capacidade que temos naquilo que é a defesa coletiva. Segundo Lúcio Amado, a realização desta palestra foi importante, uma vez que o assunto Forças Armadas tem sido um tabu. Todos os dias vemos grandes atropelos na nossa sociedade. É nesse sentido que a nossa instituição está, portanto, vocacionado para esse tipo de coisas. Apesar da fraca participação, o organizador da palestra assegurou que os objetivos foram cumpridos. Bastante enriquecedora e, portanto, eu acho que todas as outras instituições do nosso país que deveriam enveredar por este tipo de cadeira, ou seja, cadeira ou disciplina, porque no ensino básico seria disciplina e nas universidades cadeira. Eu acho que a partir do ensino primário deveria haver uma disciplina de educação e cidadania para que os nossos jovens fossem muito mais bem formados. E, portanto, o indivíduo que é um bom cidadão conhece o limite, sabe o que é, que tem deveres, mas também tem direitos. E isto é fundamental neste tipo de situações. Esta atividade enquadra-se num ciclo de palestras sobre a cidadania, identidade e cultura, que visa alargar o conhecimento dos cidadãos. Nela, participaram estudantes do ISP e curiosos na matéria.
Depois da escola de Batepá, hoje foi a vez dos alunos da Escola Básica de Folha-Fede beneficiarem de materiais didáticos e batas. Uma oferta do jovem são tomense Moisés Viegas, que promete levar a iniciativa a mais escolas do país. É a segunda vez que a Escola Básica de Folha-Fede, do distrito de Mesoche, beneficia do apoio material de Moisés Veiga. Temos passado em algumas escolas, levando alguns auxílios a algumas crianças que mais precisam. E resolvemos passar pela escola de Folha-Fede. Como vocês viram, há algumas crianças aí que de facto precisam, né? São crianças desfavorecidas. E é da nossa responsabilidade, enquanto a sociedade civil, fazer alguma coisa por elas, ou seja, proporcionar um futuro melhor. A par dos reais problemas enfrentados pelos alunos mais carenciados deste estabelecimento de ensino, a diretora da escola reconheceu o gesto, por isso agradece. É gratificante. Pronto, eu estou na direção há 7 meses, mas já trabalho aqui há 21 anos e tenho convivido mais ou menos com a situação econômica das crianças aqui de Folha-Fede. E achei por bem pedir alguns apoios. Recorri a algumas pessoas de boa vontade para pedir alguns apoios para as crianças mais necessitadas. E pronto, em conversa com o Sr. Moisés, ele disponibilizou em apoiar com alguns materiais, sendo bata e mochila para alguns alunos. E pronto, hoje está ali o Sr. Moisés na escola para fazer o gesto. Ângela Afonso aproveitou a oportunidade para apontar algumas dificuldades que a escola enfrenta e a necessidade urgente de uma intervenção por parte das autoridades competentes. A minha maior preocupação tem a ver com a situação da escola, né? Como os senhores jornalistas veem, a escola está degradada, as salas não têm janela, as portas não têm fechadura. Nós aqui não temos energia nas salas e isso implica muito na aprendizagem dos alunos, porque nos dias de chuva os professores são obrigados a arrastar as carteiras apenas para um lado, porque a sala molha-se toda e também a sala fica muito escura, né, sem iluminação. Isso, pronto, põe em causa a aprendizagem dos alunos. O apelo aguarda uma resposta das autoridades competentes. Com esta notícia, fechamos esta janela informativa referente a 5 de junho de 2013, por sinal, Dia Mundial do Ambiente. Boa noite e regressamos amanhã à hora habitual.